primeiro episódio de uma série sobre organização e estudos que eu tô começando aqui no canal para te mostrar como atualmente eu estou organizando a minha vida acadêmica no Notion para conseguir otimizar o meu tempo e estudar da forma mais leve e eficaz possível no quarto período da faculdade de psicologia, para que você possa se inspirar e também começar a se organizar para conseguir atingir melhores resultados na sua rotina de estudos. Bora lá? Oi, gente, eu sou a Monique, graduanda em psicologia e atualmente no quarto período da faculdade. Quanto mais a gente avança na faculdade, mais coisas a gente tem para estudar, a verdade é essa. E se a gente não busca se organizar logo no começo do período, a gente vai sendo devorado pela quantidade de conteúdos que vão surgindo para a gente estudar. E aí, quando a gente se dá conta, a gente já perdeu completamente o controle, né? Já chegou na semana de provas e a gente está desesperado com tanta coisa para estudar e isso não é legal. Então, para que você não chegue nesse nível, eu tô aqui para te ajudar. Bom, durante as férias eu fiquei pensando em como eu poderia me organizar ainda melhor para otimizar ainda mais o meu tempo e conseguir ter um tempo de estudo mais eficaz e que me traga melhores resultados. Sendo assim, eu decidi começar uma série sobre organização real nos estudos aqui no canal, onde em cada episódio eu não apenas irei falar, mas também mostrar para vocês na prática como que eu tô me organizando em cada etapa dos meus estudos separadamente. Fazendo dessa forma, eu acredito que vai ficar menos cansativo e também mais didático para que vocês consigam entender melhor e aplicar aí também nos estudos de vocês, tá bom? Então, se você já gostou dessa ideia, me permita o convite. Deixe seu like para mim nesse vídeo. Já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos episódios dessa série que, ó, vai estar top demais, hein? Não dá para perder. Então, agora sem mais, vamos direto aqui, ó, para a tela do meu Notion. Bom, gente, então, nesse episódio 1, o que a gente vai aprender? Vai aprender a estrutura da organização, ou seja, como que eu pensei a minha dinâmica de estudos por etapas, tá? E aí, dentro dessa parte da estrutura que eu quero mostrar para vocês, como que eu pensei essa estrutura, a gente vai dividir em aprender sobre como que a gente vai criar uma tabela de controle geral de estudos, ou seja, como que a gente vai criar uma base de dados dentro do Notion para conseguir entender como que a gente vai ter esse controle dos estudos, tá? Vocês vão entender melhor depois vendo. Vamos aprender também a criar um calendário para facilitar ali na parte de observação, né? Bater o olho, a gente saber naquele dia ali o que a gente vai ter para estudar. E vamos aprender a linkar essa base de dados que a gente criou em outras páginas, tá? Vocês vão entender também o que é isso. Bom, então vamos aqui para a minha tela principal do Notion, tá? O meu template atual está assim. Eu divido, antigamente o meu Notion era só para estudos, né? Mas agora eu uso ele para tudo. Eu realmente gostei muito do Notion, ele faz muito sentido para mim, no meu estilo de vida e tudo mais. Então eu organizei toda a minha vida aqui. Então se vocês olharem aqui no índice, tem pessoal, estudos e trabalho. Eu divido por 3 categorias, né? Mas a gente vai focar aqui, ó, na parte de estudos e especificamente em graduação, tá? Que são as matérias que eu estou fazendo na faculdade, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então a gente vai vir aqui, eu fiz uma divisão por semestre, né? Conforme eu vou concluindo, eu vou colocando aqui em concluídos. Então eu estou no quarto, então é aqui que a gente vai, tá? Bom, assim é a carinha dele, vou dar um geral aqui para vocês verem. Essa é a carinha da minha parte aqui do quarto semestre, tá? Como que ele está organizado, eu vou falar no geral rapidinho só para vocês entenderem um pouquinho. Aqui, em primeiro lugar, eu coloquei o quadro de horários, né, com todas as matérias que eu tenho durante a semana, com os horários, o nome dos professores, para eu não me perder, né, para eu ter sempre aqui à vista, caso eu precise de alguma informação. Aqui no cantinho, né, no lado direito, coloquei um calendário rápido, assim, só com as datas mais, sim, principais que eu vou precisar saber, né, como a data das provas, a V1, a V2, a AVA, né, que é a avaliação online que a gente tem também. Mas aqui abaixo eu coloquei essa partezinha aqui de indicações, com uma checkbox, que é quando os professores indicam alguma coisa ou alguma tarefa que a gente tem que fazer no geral na faculdade, eu coloco aqui, tá? Essa parte aqui de calendário de revisões eu não vou mostrar agora para vocês, porque eu ainda não estou usando isso no momento. Foi uma outra coisa que eu me organizei para fazer, mas eu acabei não
não utilizando, então não vou mostrar isso para vocês agora não, tá? Descendo aqui para baixo tem todas as disciplinas que eu vou ter nesse semestre, né? Então são 6 disciplinas, eu já coloquei todas aqui. Aqui tá o que eu quero focar com vocês, que é essa tabelinha aqui que eu criei para ter um controle maior na hora que eu estiver estudando, tá? Eu vou mostrar como que faz essa tabela, tá? Passo a passo para vocês entenderem e conseguirem criar aí também. E mais abaixo é essa mesma tabela em forma de calendário, como eu falei para vocês. Que o calendário, ele facilita, pelo menos para mim, a visualização. Quando eu bato o olho aqui, pode talvez não ficar muito claro o que eu tenho que fazer, em qual dia e tudo mais. Mas quando eu olho para o calendário, eu já tenho uma noção melhor. Então eu sei, por exemplo, que no dia 15 eu tenho esse texto aqui, ó, Adolescência através dos séculos, que eu tenho que ler para a aula nesse dia, certo? Então aqui para mim facilita a minha visão geral, tá? Então eu vou ensinar também como que faz isso para vocês. E é isso, a gente vai focar nisso aqui, beleza? Bom, então eu vou entrar aqui em uma matéria, só para vocês verem como é que tá, ó. Teorias fenomenológicas existenciais, é uma matéria que eu tô tendo esse semestre. Aí, como que eu organizei, né? Aí, nessa tela principal, eu tenho todas as disciplinas, certo? E aí, quando eu quero entrar em uma disciplina específica, eu clico dentro dela. Então, aqui, eu organizei colocando aqui em cima o nome do professor, coloquei essa partezinha aqui de avaliações, que quando eu fizer as provas, eu vou colocando aqui as notas, ó, da V1, V2, média final, para ter um controle também. Aqui coloquei outra checkbox com lembrete dessa matéria específica, né? Aqui tem a parte de programa da disciplina. O professor geralmente libera, né, esse cronograma logo no início do período. E aí a professora liberou e eu tirei o print e coloquei aqui para facilitar, né? Para só ter que ficar procurando quando eu quiser saber alguma coisa. Isso aqui é muito importante, tá? Que você já saiba assim de antemão o que está meio que programado para aquele professor dar na matéria, né, nessa disciplina, para que você consiga se organizar em cima disso. Né? Se você não sabe o que vai vir, fica mais difícil da gente conseguir se organizar. Então, se o seu professor, por acaso, não disponibilizar para você esse conteúdo, pede a ele, professor, você pode, né, me dar uma indicação aí, mais ou menos, do que o senhor pretende dar, né, nos dias, para eu conseguir estudar de antemão, me organizar melhor, e ele vai, com certeza, te ajudar nesse sentido, tá bom? Bem, então, descendo aqui um pouquinho, a gente tem os conteúdos da aula. Aqui, sim, é onde a gente vai, conforme a gente vai tendo as aulas, a gente vai criando esses cadernos. Eu vou mostrar esse aqui melhor para vocês. E aqui a gente tem aquela mesma tabela lá do início, né, que eu mostrei para vocês com todas as matérias. Só que aqui eu filtrei para aparecer somente a matéria específica. Então, no caso aqui, a matéria Teorias Fenomenológicas Existenciais. Então, aqui eu só vejo o que eu tenho que fazer nessa matéria, tá? Para facilitar a nossa vida. Bom, então voltei aqui para a minha página principal do quarto semestre para a gente entender como que a gente cria essa base de dados aqui, essa tabela, e o que a gente vai colocar especificamente nessa tabela, tá? Então, você vai colocar lá no seu Notion todas as matérias que você tem, tá? Naquele semestre. Você vai deixar tudo separadinho lá. E o próximo passo é você criar essa tabela aqui para ter o controle na hora que você for estudar. Então, o que você vai fazer para criar essa tabela aqui? Eu vou aqui embaixo, depois do calendário, eu vou vir aqui e vou criar aqui embaixo só para vocês verem, tá? Depois eu vou tirar. Você vai clicar aí no seu Notion, barra, tá? Quando você clica em barra, vai abrir essa caixinha aqui com algumas opções e você vai procurar essa opção aqui, ó. Visualização em tabela, tá? É isso que a gente quer. Então, você vai clicar e ele já vai abrir uma tabela aqui para você. O que você vai fazer agora é renomear primeiramente essa tabela, né? Então, você pode colocar aí controle geral de conteúdos, tá? Só um exemplo. Controle geral de conteúdos. Aí aqui a gente vai começar a criar as colunas que a gente quer que tenha nessa tabela, né? Conteúdo, disciplina. Eu vou só mudar aqui a ordem. Disciplina é a primeira, depois vem o conteúdo. Aqui, quando a gente
criar a disciplina, a gente vai editar essa propriedade dela. Clica aqui em editar propriedade e a gente vai mudar o tipo de propriedade. No caso, eu já quero deixar todas as disciplinas que eu tenho para não ter que ficar sempre escrevendo, né? Vamos facilitar a vida e já deixar pronto essas disciplinas. Quando a gente quiser, é só clicar no nome, tá? Então, para isso, a gente vem nesse tipo aqui de seleção. E aí, depois que a gente já marcou propriedade seleção, a gente vem aqui em adicionar uma opção. E aqui a gente vai colocar o nome das matérias que a gente tem, né? No seu caso, você vai colocar aí o nome das disciplinas que você tem. Então, só para a gente ter de exemplo, né? Vou botar aqui teorias fenomenológicas e dou um enter, ele já criou, tá vendo? Vou botar aqui mais uma. Psicologia e educação, dei enter, ele já criou, ok? Só dois para vocês verem um exemplo. Aí vocês vão colocando todas as disciplinas que você tem. Então, aqui, quando a gente clica nessa setinha aqui, a gente consegue mudar a cor, tá vendo? Ah, eu quero que essa matéria seja azul e eu quero que essa aqui seja laranja. Pronto, já mudou aqui, tá vendo? Aí você pode fechar. E aí agora, quando você clicar aqui em disciplina, ó, ele já vai mostrar as opções. Aí você é só clicar em cima que ele já aparece lá o nome da disciplina. Legal, né? Bom, então continuando. Então, disciplina, conteúdo. Então, aqui você escreve normal, né? O que você estudou naquele dia. Então, em educação, eu estudei o início da educação no Brasil. Suponhamos, né? Que esse tenha sido o tema da sua aula. Aí você escreve lá, que esse foi o tema. Ok? Mais um item que a gente pode criar também. Você clica aqui nesse maisinho. E vamos colocar aqui, eu gosto de colocar a semana que eu tô estudando, né? E uma outra coluna, data. Aí você seleciona aqui data. E pronto, olha, já apareceu aqui. Aí, por exemplo, semana eu digito mesmo, tá? Ah, se é a semana 1, se é a semana 2, quando que eu tô estudando aquela matéria? Digamos que é a semana 2. Aí eu coloco assim, um S e um 2. Tá? Para eu saber que é semana 2. E aqui em data eu coloco, ele já abre o calendáriozinho, só a gente marcar o dia que a gente estudou aquilo ali. Ah, foi dia 21. Aí já fica aqui, aparece, ok? Bom, vamos pro próximo. Aqui que tá a estrela principal, né? Que é assim, etapa atual. A gente vai mudar essa propriedade, aqui não pode ser texto. Para essa etapa atual, a gente vai colocar seleção múltipla. E aqui a gente vai fazer também a mesma coisa do outro. A gente vai adicionar as opções que a gente quer que apareça nessa caixinha de opções, né? Então, quais são as opções que eu, Monique, criei aqui nas minhas etapas de estudo, tá? Então, eu coloco lá pré-aula, dou enter. Já criou, tá vendo? Aula, leitura, mais perguntas, resumo ativo, Anki e revisão. Pronto, já criei aqui todas as minhas opções, tá? E aquela questão, você pode mudar as cores que você quiser, tá? Beleza? Então a gente fecha e aqui quando a gente agora apertar em etapa atual, ele já vai me mostrar as etapas de estudo. Então, digamos que você vai estar lá fazendo a sua pré-aula. Aí você clica aqui, que é a sua etapa atual, a pré-aula, tá? Aqui, se a gente vir aqui com a setinha aqui em cima, a gente consegue arrastar, aumentar, diminuir, tá vendo? Então, eu tô diminuindo aqui as colunas pra gente ter mais espaço, tá? E a outra coluna vai ser o que precisa fazer, tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa. Você vai criar seleção múltipla, é a propriedade, e você vai criar aqui novamente, vai colocar os mesmos itens que você colocou na coluna anterior, você vai colocar aqui também. Então, aqui tudo, fecho. E mesma coisa. Então, se a minha etapa atual é a pré-aula, significa que a próxima etapa que eu preciso fazer é assistir a aula, certo? Então, eu vou fazendo isso para ter um controle melhor do que está acontecendo naquela matéria, ok? E aí, a gente tem a última coluna, que vai ser progresso. Vamos aqui na propriedade
E agora a gente vai escolher para essa coluna essa caixa de seleção, a nossa famosa checkbox. Qual é o intuito disso aqui? Conforme você for terminando as suas etapas de estudo, então digamos que você já passou por tudo isso, já fez a pré-aula, fez a aula, fez o Anki, a revisão, leitura, umas perguntas, enfim. Já passou por tudo isso e a última etapa é a revisão, certo? Você chegou na última etapa. Se você concluiu, fez tudo isso, já revisou e tal, aí você vem aqui e marca a sua checkbox, significa que você já finalizou aquela matéria, aquele conteúdo. Então, você não precisa mais se preocupar com isso. Então, essa é a estrutura da tabela que você precisa, tá? Aí, claro, você vai adaptando aqui as suas etapas de estudo conforme o que faz mais sentido para você. Se para você não faz sentido colocar Anki, que você não usa o Anki nos seus estudos, você não coloca o Anki, você vai colocar só o que você faz aí no seu estudo, nas suas etapas de estudo, né? E você vai montando aí de semana após semana, dia após dia, conforme você vai tendo as suas aulas, aqui a sua tabelinha, tá? Então agora como que a gente faz para criar o calendário que eu falei para vocês, né? Para facilitar a nossa visualização desses dados aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essa tabela aqui que a gente acabou de criar. Então você vem aqui nesses pontinhos, duplicar com dados, tá? Clica nessa opção e ele vai criar logo abaixo uma outra tabela igualzinha a essa que você criou, beleza? Então primeiro você duplica ela, ok. Depois disso você vem aqui, ó, nessa segunda tabela que você duplicou, você vem aqui nos 3 pontinhos, vem aqui em Layout e você vai escolher a opção Calendário, tá? Pronto, é só clicar. Clicou, ele automaticamente já transforma aquela tabela em calendário. Então, você vai ter aqui a tabela que você criou e embaixo você vai ter a mesma tabela, só que em forma de calendário. Então, aqui, ó, tá vendo como você consegue ver melhor? Ah, tá, dia 14 eu tenho esse conteúdo aqui, esse texto, né, de introdução à fenomenologia. Dia 21 eu tenho o início da educação no Brasil. Então, você fica mais visível, mais visual para você, ok? Beleza, então onde a gente está aqui, ó, a gente já criou a tabela de controle geral, a gente já criou o calendário e agora a gente vai para essa terceira parte aqui, que é linkar essa base de dados, essa tabela que você aprendeu a criar já, com uma outra página, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui para o Notion. Bom, você vai lá na tabela que você acabou de criar. Ela tá aqui, certo? Controle geral de conteúdos, ok. Aí você vai entrar agora nessa matéria em específico, que você quer lá, psicologia e educação, certo? Você vai entrar nessa psicologia e educação, certo? O que a gente quer? A gente quer que aquela tabela da página principal, que tem todas as matérias, a gente quer que aquela tabela apareça aqui também, pra gente não precisar ter que ficar indo e vindo toda hora. Então, o que a gente faz? Para isso, a gente vai criar um link dessa tabela principal dentro dessa outra página aqui que a gente quer, certo? Da matéria. Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui, digita barra novamente. Vamos lá embaixo de novo naquela parte de visualização em tabela, tá? Então, você vai clicar. E quando você clicar, ele vai abrir essa caixinha aqui com todas as bases de dados que você tem criado no seu Notion, tá? Então, se você acabou de criar essa base de dados, ela vai ter que aparecer aqui para você. Então, você vai procurar onde que está essa tabela. Então, ó, o que você quer linkar, né? É como se ela estivesse perguntando, o que você está querendo linkar dentro dessa página? Qual tabela? Aí você vai escolher o nome da tabela que você quer. No caso, essa que a gente acabou de criar é controle geral de conteúdos. Então, você clica, olha o que acontece. Tá vendo? Quando ela fica com essa setinha aqui na frente, significa que ela está sendo linkada. Ok, é isso que a gente quer. Fez o link, beleza. Só que aqui, quando você faz isso, você vai ver que ela vem com toda a tabela, né? Tá vendo? Tem todas as matérias aqui que a gente criou. E a gente só quer o conteúdo dessa matéria aqui, que no caso é Psicologia e Educação. Eu não quero que apareça nada de fenomenologia aqui. Então, como que a gente vai fazer para tirar isso? A gente vem aqui em filtro, tá vendo? Esse botãozinho aqui de filtrar. E a gente vai filtrar só pelo que a gente quer que apareça. A gente vem aqui na opção
disciplina e a gente vai escolher o que a gente quer que apareça. A gente só quer psicologia e educação, então marca psicologia e educação e pronto. Ele só vai te mostrar aqui, você colocou o filtro, então ele só vai te mostrar o que é dessa matéria, psicologia e educação, tá vendo? Fenomenologia desapareceu daqui. Então aqui ficou fora de ordem, né? Só a gente puxar para cá, ó, disciplina, conteúdo, aí dá pra gente arrastar aqui, data, etapa atual, o que precisa fazer, o progresso, semana vem pra cá. Certo? Tá vendo? Tudo muito simples, bem tranquilo de você fazer, não tem mistério. Então, gente, a parte da estrutura é basicamente assim que eu me organizo, tá? Por essa tabela de controle de conteúdos que me ajuda a entender em qual etapa do meu estudo eu tô, né? Para eu não me perder, não me embolar e acabar sendo mais difícil, né? Então a ideia é essa, é facilitar a nossa vida, otimizar o nosso tempo, né? E fazer com que a gente tenha um estudo mais produtivo, sabendo exatamente o que a gente vai fazer naquele dia que a gente for estudar. Ah, é uma revisão? Ah, é um resumo ativo? É uma leitura? São perguntas? É o Anki? Comecei minhas aulas desse semestre há pouco tempo, mas eu já estou usando isso aqui na prática e tá funcionando para mim, então eu achei interessante trazer aqui para mostrar para vocês, tá bom? Antes da gente terminar então a última partezinha aqui da nossa aula, quero mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente vem aqui dentro de alguma matéria, como que eu coloquei aqui, ó, na parte de conteúdos da aula, aqui são as anotações de fato que eu faço, onde eu faço a minha pré-aula, onde eu faço as minhas anotações da aula, o resumativo, é tudo nessa parte aqui, tá? Eu realmente aboli caderno esse semestre. Eu estou usando totalmente Notion, totalmente digital. Então eu faço tudo aqui. Eu centralizei tudo que eu preciso num lugar só, para facilitar ainda mais, tá? Então aqui, nesse arquivo onde eu coloquei modelo, tá a estrutura que a gente vai usar para todas as aulas, para já deixar pronto para facilitar, né, de uma forma mais limpa possível a nossa vida. O que consiste esse modelo, né? Ele é dividido em pré-aula. Então aqui a gente vai fazer a nossa pré-aula dentro dessa partezinha aqui. Aí eu escrevi, a ideia é colocar os títulos e subtítulos daqueles capítulos que vão ser estudados. Colocar palavra-chave, principais ideias, enfim. Tudo vai nessa parte de pré-aula. Depois a gente vai para o resumo ativo, onde a gente vai formulando perguntas dentro desses capítulos, conforme a gente vai estudando. Para fazer essa parte de resumo ativo, é como eu coloquei, né? A gente vai fazendo perguntas conforme a gente vai estudando. Por exemplo, a gente tem um artigo lá para a gente ler. A gente leu aquele artigo e a gente vai fazendo essa leitura de forma ativa. Ou seja, a gente já vai lendo e fazendo perguntas para esse texto. Para isso, eu criei essa partezinha aqui, essa opção aqui, que é uma caixinha, né, que abre a opção. Para você fazer isso, você vem aqui, ó, barra, essa opção aqui, lista de alternantes. Você vem aqui, aí, sei lá, você bota uma pergunta qualquer. Quem foi o inventor da fenomenologia? Aí, quando você clica aqui na setinha, ele abre uma partezinha para você colocar a resposta. Aí você coloca Russell. Ok? Aí, ó, você fecha aqui. Então, quem foi o inventor da fenomenologia? Você clica aqui e vê a resposta. É uma forma de você fazer perguntas e respostas de uma forma mais legal, mais ativa. Também é um jeito que eu estou me organizando e está sendo bem interessante esse método, tá? E aqui a parte de dúvidas, que são conforme eu vou estudando aquele conteúdo, pode surgir dúvidas e tal, conforme eu for lendo. Aí eu vou e coloco essa dúvida aqui, eu criei uma checkbox, né? Você vem aqui, lista de tarefas, criou. Aí você coloca aqui a sua pergunta e aí quando você chegar na aula você tira essas dúvidas com o professor, tá? E isso também ajuda bastante na hora de você estudar, que já fica aqui as suas dúvidas. Você só olha e faz a pergunta para o professor na hora da aula e é ótimo também, já fiz isso e funcionou, viu? Então, gente, qual é a ideia? Eu vou falar em cada episódio sobre cada etapa dessa aqui dos estudos, pré-aula, resumativo, dúvidas. Também vou falar do Anki, que é uma ferramenta à parte que eu estou usando junto com o Notion para me ajudar na parte dos estudos, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham entendido aí um pouco da estrutura do meu Notion. É isso, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários.
Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender no geral como que foi a minha lógica de organização, né? Como que eu estruturei os meus estudos. No próximo episódio dessa série eu vou focar especificamente na etapa da pré-aula. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço na prática a minha pré-aula, tá? Durante ali os meus estudos, enquanto eu estiver realmente estudando, eu vou gravar pra vocês entenderem real como que eu faço. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado quando eu lançar esse vídeo, tá bom? Eu realmente espero que eu tenha conseguido inspirar vocês de alguma forma para que vocês se sintam aí motivados para começarem a se organizar melhor nos estudos de vocês, para conseguirem também alcançar melhores resultados, tá bom? Então é isso, se você assistiu até o final, deixa para mim nos comentários um coraçãozinho para eu saber que você gostou desse conteúdo e para que eu traga cada vez mais vídeos relacionados a esse tema de organização nos estudos aqui pro canal, tá bom? Também vou deixar aqui o meu Instagram, caso você queira me seguir por lá. Eu tô sempre ativa nos stories, conversando com vocês por lá também. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo e até lá!